Bem-vindos a mais um Saúde em Foco. O Saúde em Foco de hoje tem como tema as novas abordagens em saúde mental. O tema foi inspirado no Interfaces, um evento organizado pelo curso de Psicologia da UFN, em parceria com alunos, professores, que acontece na próxima semana, no dia 27, 28 e 29 de agosto. O Interfaces vai estar tratando de vários temas de interesse da psicologia, entre eles a saúde mental. Para falar sobre a temática, nós convidamos a professora Lígia, professora do curso de Psicologia da UFN, que está na organização do evento, e as alunas, a Jéssica está aqui com a gente, e as demais alunas do diretório, do curso de Psicologia, que estão envolvidas com a temática e vão conversar com a gente sobre as novas abordagens em saúde mental. Lígia, eu queria que tu iniciasse contando para a gente o que é o diálogo aberto, em termos de novas abordagens? Sim, o diálogo aberto, ele é uma proposta da Finlândia, de uma região da Finlândia, que vem experimentando, não é recente, na verdade já tem mais de 20 anos, e eles vêm experimentando uma forma diferente de cuidado, a abordagem à crise psicótica, Então, que é talvez a crise mais desafiadora que nós temos, de sofrimento psíquico, Então, eles vêm trabalhando de um jeito a evitar ao máximo a internação psiquiátrica. Eles vêm trabalhando também, não com a centralidade no medicamento, no psicofármaco, e sim num cuidado que é feito em família, que não tem o foco só no paciente, que tem os sintomas e que está em sofrimento maior, mas entendendo que esse sofrimento também fala da família. A abordagem é feita em família, nos espaços que são do cotidiano desse paciente, em casa, por exemplo. Então, é uma mudança grande no que a gente considera dos métodos tradicionais, que ao invés de retirar a pessoa do convívio familiar e interná-la, ela é a equipe que se desloca, e tenta centrar o cuidado, então, nessa pessoa, nos seus espaços de vida. É interessante a proposta de envolver a família, de trazer essa família junto, porque em geral o que a gente observa é que a família também tem muita dificuldade, E quando a gente pensa em tratar só o paciente identificado, a pessoa que mostra o sintoma, a gente está excluindo do processo o contexto familiar, que é para onde ele volta depois de uma internação. Se a gente for pensar em termos de internação no modelo clássico, é isso que se fez, Retira, isola e depois devolve o paciente para a família. Porém, essa dinâmica familiar não é movimentada, junto com a questão do tratamento. Por isso é muito interessante, essa possibilidade de envolvimento da família, Jéssica, como estudante de psicologia, como é que tu vê a importância da família estar junto, nesses processos de cuidado em saúde mental? Eu acho que deve ser sempre considerado que a pessoa não está sozinha e assim não só a família como a comunidade, todo o território afetivo daquela pessoa e com o qual ela vai ter que sempre voltar a lidar, independente depois de uma internação. E que todas as pessoas têm a aprender também com isso, a lidar com aquela pessoa, talvez. E isso é interessante isso que a Jéssica traz, porque uma das questões do diálogo aberto é entender que essa pessoa tem vínculos, e que esses vínculos são uma grande ferramenta de cuidado, Então, entender junto com essas pessoas que sentido tem essa crise, Esse sintoma, ele não é algo que vem de fora, ele é algo que vem da realidade do sujeito, ele fala de um sofrimento que vem se construindo há um tempo já, até emergir aquela crise. Então, a primeira coisa é, o que isso tem a ver com a história de vocês, Por que vocês acham que essa crise aconteceu, Que sentido tem essa crise na vida dessa pessoa, dos seus amigos, de quem convive, dessa rede de apoio mais ampliada, como trouxe a Jéssica, que não é só da família.
E para isso me parece importante que se chegue, né, na pessoa que está em sofrimento psíquico bem no início, né, da manifestação da sua doença, enfim, para que se possa ainda fazer uma intervenção enquanto essa família ainda está funcionando como família, porque ao longo do tempo me parece que essas famílias também vão perdendo a capacidade de articulação, de funcionar enquanto sistema que tenha uma eficiência e talvez essa nova abordagem, entrando no momento posterior, já não consiga mais trazer essa família e aí tenha que se atentar para a comunidade, para outros vínculos que sobraram, né? Então, por isso, como é que vocês percebem isso? Como é que vocês entendem a possibilidade de cuidar de um paciente, né, com sintomas psicóticos ou um paciente em surto, sem a utilização de medicação, sem a utilização de internações prolongadas? Como é que vocês veem isso? Eu acho que enquanto elas estavam falando, eu relacionei com o meu campo de estágio, que é numa estratégia de saúde da família. E lá tem toda essa questão de implicar as pessoas no território, né, como elas trouxeram. Então, pensar nesses vínculos afetivos das pessoas, onde elas estão, como que elas ocupam a cidade. E aí, pensando nisso, nessa questão da medicação, também pensar como que a pessoa se relaciona com isso, né, se é importante ou não. E no sentido de que da pessoa, como o diálogo aberto e outras estratégias também ocupam da pessoa ela se empoderar disso e ser autônoma na gestão, né, da sua própria saúde. Então, acho que seria bem importante essas outras estratégias. A não medicalização é uma estratégia muito interessante, porque no momento em que quando a gente busca um médico, essa é a primeira coisa que acontece, a receita imediata, né, de algum medicamento, tu vai procurar um psiquiatra, ou seja um médico em qualquer outra área também. Então, fazer esse movimento contrário está trazendo o que a gente se apoia, né, agora. E aí, essa questão da família é o que acaba vindo mais em foco, porque no momento em que tu tem uma rede, que tu não vai depender só de uma coisa, como uma muleta, né? Um apoio, um suporte específico para aquele sofrimento, tu vai ampliar não só um local, não é só o CAPS que vai ser o teu amparo, tu tem a tua família, tu tem a comunidade, tu tem a atividade de grupo por exemplo, no ESF, onde eu estágio, também tem o Grupo Vida e Saúde, que é uma reunião de idosos, onde eles podem, conjuntamente, na comunidade, ter essas trocas e enfim, afeto, toda a comunidade envolvida no tratamento desses sintomas dessa pessoa. Uma perspectiva de cuidado que não se limita à medicação, porque a medicação, ela por vezes toma o papel principal do tratamento, né? Está medicado, ok, pronto, está se tratando. Me parece que as novas propostas querem então deixar essa medicação, não protagonizar tanto o tratamento, mas acionar um tratamento mais completo, com mais rede de apoio para o paciente. Exatamente. É por aí, Lígia? Exatamente, Luciane, porque a questão, acho que essas novas abordagens, né, que a gente vai trazer para o Interfaces, estão chegando agora, essa discussão está chegando no Brasil, né, justamente porque elas colocam talvez em xeque algumas questões das nossas práticas, né, que já estão assim consolidadas como as principais, né? Então elas nos mostram como é possível fazer de outras formas, né? Então a busca, né, acho que por silenciar esse sintoma, né, e que é uma coisa temporária, né, porque depois de um tempo você causa uma certa anestesia e tem uma melhora, né, uma melhora efetiva durante um tempo, né, mas e depois, né? Depois que passa esse período mais intenso, onde também os sintomas silenciaram, a pessoa retorna para a sua vida, e aí? O que se faz com isso, né? Essa pessoa também acaba sendo muito rotulada, né? Acho que o diálogo aberto também nos convoca para não rotular essa pessoa como a doente da família, e sim enxergar que sentido esse sofrimento tem
para a família como um todo, né? Então essas outras abordagens, né, não só o diálogo aberto da Finlândia, mas o ouvidores de vozes, que é uma estratégia holandesa, né, que também se coloca, que é uma estratégia daí diferente, mas que vai no mesmo sentido de vamos ouvir que sentido tem na vida desse sujeito esse sintoma que apareceu agora. Né? Então você ouve, daí também ouvidores de vozes, porque o que reúne essas pessoas é o fato de que elas ouvem vozes. Né? A gente não vai partir do princípio de que isso é um transtorno psiquiátrico. Que sentido isso tem para você? Ah, pode ser que essa voz que eu ouça, né, para uma pessoa, pode ser que ela dê sentido de que isso tem a ver com meu avô que morreu, né? Pode ser que essa pessoa vá buscar um sentido religioso em torno dessa voz que ela ouve, ou pode ser que ela já venha dizendo, doutor, eu estou doente porque eu estou ouvindo vozes, né? Então, o que nos importa é que essa pessoa possa dar um sentido para isso que ela vive, né? E poder seguir a vida dela também, não a partir de um rótulo de eu sou um doente mental, né? Mas alguém que tem condições, sim, de retomar a sua vida, de enfrentar esse sofrimento, né? E de manter esses vínculos ativos e familiares e da sua rede de apoio. Então, a gente está sendo convocado nesse momento, né? Eu acho que os militantes da saúde mental do nosso país estão começando a também entrar em contato com experiências outras, né, de outros países que possam nos inspirar a questionar as nossas práticas de hoje, né? Acho que é muito importante porque a reforma psiquiátrica acontece no Brasil, né, a instalação dos CAPs no Brasil, mas a gente sabe que ainda tem muito o que fazer, né, em termos de cuidado em saúde mental e que nós precisamos nos articular, pensar as possibilidades e inovar talvez também aqui no Brasil no sentido de poder cuidar melhor, né? Não só do paciente, mas da família, porque se a família não for cuidada, ela também não vai conseguir cuidar, né? Talvez seja cruel exigir da família que cuide dessa pessoa quando ela não tem um espaço também de escuta e de cuidado, né? Um espaço que acaba sendo muito individualizado aqui e cheio de estigma, né? De que muitas vezes a pessoa não quer chegar até o CAPS porque ela não quer assumir esse rótulo, né? De doente mental. E desmistifica, né, essa ideia da centralização também do sintoma, dele ser o centro do problema, né? Porque no momento em que todos precisam se envolver, eles conseguem amparar suas próprias angústias em função dos sintomas daquele sujeito, sabe? Porque não tem como não se afetar com o que está acontecendo quando é um filho, é um pai que tá em sofrimento, né? Eu acho que é bem bacana você trazer essa questão da reforma psiquiátrica, Luciane, porque assim, nós avançamos muito no Brasil, né, já nas últimas décadas, em termos de cuidado em saúde mental, né? A gente saiu de um modelo que era centrado no manicômio, né, para um modelo centrado em serviços abertos, né? Nós conquistamos uma legislação que nos respalda nesse sentido, mas nós estamos vivendo um momento de ameaças a esse modelo, né? E os CAPs, eles avançaram muito, né, no cuidado em saúde mental, mas as pesquisas têm mostrado que mesmo o CAPS, que é um serviço que cuida das pessoas sendo aberto, então as pessoas continuam morando nas suas casas, continuam na sua rede familiar, né, mas também manteve, de certa forma, uma lógica de centrar esse tratamento na medicação, na ideia de silenciamento do sintoma, né? Pouco se incluiu, pouco se conseguiu avançar na inclusão, né? E de sair de dentro do CAPS, né? Dos muros do CAPS, para conseguir pensar num cuidado em liberdade mesmo, né? Em algo maior que envolve também questionar o lugar da loucura na sociedade. Né? Que eu acho que é isso que também está sendo pautado, né? Que lugar a loucura tem na sociedade. Então, quando a gente identifica a loucura numa pessoa e não numa sociedade que produz essa loucura, né? A gente segue estigmatizando algumas pessoas, né? E até culpabilizando algumas pessoas, né? Pelo seu próprio sofrimento.
O fato os CAPs estarem funcionando não significa que tenha acontecido uma real mudança em termos de como a sociedade vê a doença mental, né? Todo o estereótipo, né? Os preconceitos, os receios. Então, talvez a gente tenha que transformar também nesse sentido, né? Mais amplo para poder avançar. Como é que tu pensas, assim, Lígia, que está no Brasil essas novas possibilidades, assim? Nós estamos muito atrasados, nós já estamos começando a implantar essas novidades por aqui. Como é que está? No Brasil, essas novas abordagens estão chegando como uma forma de refletir sobre o que a gente conseguiu avançar e o que a gente ainda precisa seguir avançando, né, Luciane? Então, no Brasil, o que a gente avançou muito, por exemplo, hoje, com algumas estratégias como a gestão autônoma da medicação, que é a GAN, né? Que é uma estratégia de empoderamento do usuário, né? Onde ele não só é informado sobre os medicamentos que ele toma, para poder ter condições de dialogar com seu médico psiquiatra sobre essa medicação que ele toma, mas também é um convite para entender de uma outra forma o seu lugar no seu tratamento, né? A GAN é um convite para que a pessoa assuma um protagonismo no seu tratamento mesmo. E nesse sentido nós estamos avançando. A GAN é algo que já está mais avançado. Aqui em Santa Maria mesmo, né, nós temos alguns usuários, né, dos CAPs que hoje vêm conduzindo inclusive esses grupos junto a outros usuários, né? E a gente tem convidado, a gente vai ter a presença da Márcia, que vai estar falando no Interface sobre a sua experiência, né? E que é muito tocante, né? É uma pena, eu queria que ela estivesse aqui para contar para vocês isso, né, hoje, mas ela não pôde. Porque é muito tocante a gente ver uma pessoa que tem, e que são muitas pessoas com essa história, né? Uma história de ter passado por inúmeras internações, de um sofrimento muito intenso, de não entender direito o que sente e tal, para um outro momento onde ela passa a poder, inclusive, questionar o seu tratamento e pensar de que forma seria melhor para ela. O que é melhor para mim, né, nesse tratamento? É tomar tal medicação ou tomar tal medicação? Será que a quantidade que eu tomo é excessiva e esses efeitos colaterais? Inclusive colocando na balança, né, os efeitos colaterais e os benefícios da medicação, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento bacana nesse sentido, né? De ver os usuários à frente desse processo. Isso precisa de informação, né? Porque não é incomum a gente escutar a pessoa dizendo que toma, mas não sabe exatamente para que serve aquela medicação, em que aquela medicação age no organismo dela para alcançar o quê, né? Então, assim, entender esse processo da medicação é importante. E do jeito que a coisa vinha acontecendo, né, não havia nem tempo na relação médico-paciente para discutir por aí, né, para poder informar. Eu acho que essa é uma função muito importante também, não só receitar, mas conseguir mostrar por que está receitando, qual o objetivo, como vai agir no organismo, né? Informar para empoderar. E né? por quanto tempo, né, Luciane, que essa é uma outra questão, né? Se supõe que uma pessoa que começa a tomar um antipsicótico vai tomar para o resto da vida, né? E o que a gente tem visto, assim, em outros países, e que agora isso começa também a chegar com força no Brasil, é assim, bom, pode ser que a pessoa se beneficie de tomar um tempo aquela medicação, mas talvez daqui a um tempo a gente possa sentar com ela e avaliar, vamos diminuir a medicação para ver como é que você fica, né? E assim, a gente tem pessoas começando, né, a diminuir e parar de tomar a medicação, né, e ficarem muito bem. E passarem a lidar também com os seus sintomas de uma outra forma, né? Isso é algo muito novo e algo que assusta um pouco as pessoas, né? E tem umas pessoas achando que esse tipo de discussão leva a uma... estamos demonizando as medicações. Não, estamos reconhecendo o avanço, né, que os psicofármacos trazem, o alívio que eles podem trazer a uma pessoa que está em sofrimento, né? Mas estamos querendo, assim como não só os medicamentos psiquiátricos, mas qualquer medicação, a gente pensar, ela é necessária quando, por quê, como e por quanto tempo, né? Porque são medicações que trazem um efeito colateral muito intenso e todo mundo que faz uso dessa medicação sabe que são efeitos colaterais muito fortes, né? Então a gente tem que sempre colocar na balança, né, os prós e contras, né, e ir pensando na dose também interessante para cada pessoa, sempre pensando que o mínimo possível para afetar o mínimo possível também o funcionamento desse organismo, né? Os grupos da GAN, eles surgem com essa ideia central da medicalização, né, de repensar esse processo
Mas o que se descobriu é que ele serve para muito mais do que isso, né? Na verdade, é para pensar a qualidade de vida dessa pessoa, para além do sintoma dela. E também essa coisa da autonomia a partir das redes que se tem, com quem se pode contar. E se criar vínculos dentro também, pessoas com a mesma condição, né? E eles acontecem nos CAPs, Jéssica? Eles começaram no CAPS. Hoje o CAPS Pradovepo já tem 2 grupos e um deles funciona na UFSM, porque existe um vínculo na instituição com o CAPS, né? Então, isso é legal também, porque eles já estão saindo, né? Essa lógica de desinstitucionalizar. De sair do espaço do CAPS e ocupar outros espaços. Aos poucos a gente está começando algumas estratégias de saúde da família, né, que são os postos de atenção primária, de atenção básica aqui do município. Alguns estão começando a implantar também os grupos GAN, né, e aí estende, inclusive, para além dos antipsicóticos, né, por exemplo, os benzodiazepínicos, os remédios para dormir. Esses remédios que a gente faz um uso, às vezes, sistemático e que são prescritos lá atrás, depois são só renovados pelo posto de saúde ou pelo médico, né, e enfim, colocar em questão um pouco assim, essa medicação nesse momento está a serviço do que na minha vida? Ela ainda é necessária? Ela não é? Será que eu tenho como começar a reduzir ela? Será que é interessante para mim seguir tomando essa medicação ou não, né? Isso diz da experiência singular de cada um, né? Então a gente tem algumas estratégias de saúde da família que estão com o apoio dos CAPs e dos grupos, né? A gente tem um grupo de pesquisa aqui em Santa Maria, que é uma pesquisa multicêntrica que está acontecendo em vários locais do país e que um dos pontos é a UFSM, né? Com o professor Marcos Adegas. A gente está começando, então, a levar também para a atenção básica essa reflexão, né? Sobre o uso das medicações. Nos grupos participa profissionais ou só os usuários do serviço, os pacientes, Jéssica? Existem as pessoas que, como é que se diz? Assim? Que coordenam, que facilitam esse processo, né? Os grupos do qual eu tenho conhecimento tem um coordenador central, que é usuário, e um profissional. Que fica no suporte, que né? Fica no suporte, esse é o ideal, o não profissional é ele no suporte. E não protagonizando a coordenação do trabalho, né? Excelente. Tanto no diálogo aberto quanto na GAN, eu sinto que, obviamente, vai beneficiar o usuário e a usuária, mas também o profissional, nesse sentido de também não ficar centralizado nele a cura, que a gente sabe que talvez não precise ser curado. Mas poder contar com rede, entender que trabalho é interdisciplinar também. Quando a gente fala em saúde mental, a gente não está falando só da psicologia também, ou psiquiatria, né? A questão da GAN também de se empoderar, mesmo que a gente não possa prescrever remédios, do que os usuários estão tomando também. No sentido de poder auxiliar eles também. Porque a gente sabe que é difícil chegar até médico por questão de horário, né? Muita demanda. Então, poder também estar participando desse processo de informar as pessoas. É interessante, né, tirar o profissional desse lugar central, porque também ele fica num lugar meio mágico, da responsabilidade da cura estar nele, né, e poder transformar isso e envolver e implicar a pessoa de uma forma equivalente, eu acho que é muito importante, né? Essa nova forma de ver, assim, e poder pensar no uso da medicação, sim, claro, como algo favorável e importante na medida em que minimizam o sofrimento, mas não na medida que contém, né, a pessoa a ponto de sufocar as vozes que precisam ser ouvidas, né? Então, eu acho que essa questão tem um limiar muito tênue e é para isso que se está chamando a atenção, né? No sentido de que esse uso deve sim acontecer na medida de favorecer a pessoa que está em sofrimento, mas não de conter para facilitar, digamos assim, as organizações sociais, né? Para viabilizar que tudo continue sendo como sempre foi, né? Inclusive dentro do sistema familiar, para garantir uma homeostase do sistema familiar. Essa é uma discussão muito difícil no Brasil, né, Luciane? Daí que o diálogo aberto, ele é algo que é da Finlândia mesmo e que a gente não tem como implantar ele tal qual ele foi pensado no Brasil, né? Ele coloca em xeque as nossas principais questões, assim,
A gente tem um autor que é o Robert Whittaker, que vem denunciando um pouco assim de que caráter foi tomando os tratamentos baseados na medicação, né? Uma certa ideia de que a medicação psiquiátrica cura o problema tal qual outras medicações. E aí começa a se trazer então uma série também de pesquisas, né? E ele que foi a principal pessoa a divulgar o diálogo aberto, né, para o mundo todo, porque trouxe para a pauta uma questão, olha, quando se trata de uma medicação psiquiátrica, é uma outra relação que está colocada com a medicação, né? Os sintomas retornam, né? É diferente das demais doenças, né? A gente tem que começar a colocar isso em questão e debater mais sobre isso, Do né? significado desse remédio, na verdade, né? É diferente de um remédio que tem por finalidade curar algo, né? A medicação psiquiátrica, ela não propõe isso, né? Ela propõe uma contenção de sintomas, um alívio de sofrimento, mas não uma cura. Então, acho que também tem um equívoco em relação à representação que as pessoas têm sobre o uso da medicação. E isso talvez gere uma idealização, algo mais fantasioso do que é a cura, né? Toma o remedinho, fica curado, passou a doença, acabou. Então, uma forma muito cartesiana, linear de enxergar a questão do adoecimento, né? Acho que o diálogo aberto, ele também é uma inspiração pra gente, até o nome vem daí. Diálogo aberto, né? Porque é abrir para o diálogo as pessoas que estão envolvidas, entendendo que o sintoma não é só daquele sujeito. Ele manifesta algo que é maior que ele, que diz respeito ao funcionamento da sociedade, que diz respeito ao funcionamento daquele grupo familiar, né? Então, daí diálogo aberto, que é abrir o diálogo, né? Isso tem sido uma inspiração para a gente aqui no Brasil e em outros países, né? Por mais que a gente não consiga implantar um modelo tal e qual, hoje a gente não tem uma estrutura capaz, inclusive, de se pensar como serviços de saúde que vão até o local, em vez do usuário vir, né? A gente não tem, hoje no Brasil, porque é como colocar em questão, na verdade, as bases mesmo, né? Não só daqui do Brasil, mas em outros países como Estados Unidos, por exemplo, e a maior parte dos países no mundo, né? Daí que essa é a região da Finlândia, né? Tem sido colocada em foco como, olha, é possível fazer. E as pesquisas estão mostrando que os resultados são muito bons. Que essas pessoas, sem fazer uso, fazendo uso de uma mínima quantidade de medicação, elas retornam aos seus trabalhos durante um tempo, né? Elas conseguem voltar para os seus estudos, eles têm desfechos muito melhores em saúde do que os países que estão usando de forma massificada assim, a medicação psiquiátrica. Ok, então nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito a presença. Obrigada, Lígia, por ter vindo, né, conversar sobre esse tema tão importante com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Jéssica, ao diretório acadêmico do curso de Psicologia da UFN. Obrigada. Então, finalizamos aqui e até o próximo Saúde em Foco.